Salve os irmãos com a paz do Senhor. Em primeiro lugar, quero louvar a Deus por essa rica oportunidade. Pastor Sângelo, Pastor Natan, é uma honra e a família. Muito obrigado pelo convite. Eu venho acompanhado hoje com uma grande comitiva. Fico feliz, está nosso vice-líder, presbítero Tiago, presbítero Clétis, diácono Tiago, diácono Paulo, diácono Gabriel. É uma honra ter-los você aqui. Venho acompanhado também com a minha maravilhosa esposa. Se não é um presente que Deus me deu, eu não sei o que é. Porque eu não merecia tal graça que é a companhia dela, então gratidão total. Sem mais delongas, serei breve e sucinto. Louvo a Deus também, trago um abraço também ao nosso pastor presidente, pastor Anderson Souza, pastora Claudineia Souza. Viemos da Assembleia de Deus Missão aos Povos, Charneca da Caparica. É um privilégio estar aqui. Sempre, quando alguém te der a oportunidade de proclamar boas novas, que é a palavra do Senhor, se sinta honrado, honrado mesmo. Porque muitos proclamaram o nome do Senhor no período das perseguições, muitos continuarão proclamando até os confins e até que o Senhor venha. Amém? Eu ia mudar a mensagem, mas eu falei, não, eu vou só acelerar ela. 1 Reis 17, quero pedir aos irmãos para se colocar de pé, não em referência a mim, mas em referência à palavra do Senhor. 1 Reis 17. Tá aqui. Amém? Todo mundo encontrou? Glória a Deus. E Elias, o tisbita, que era dos habitantes de Gileade, diante do qual me ponho de pé, não haverá orvalho, nem chuva, nestes anos, senão segundo a minha palavra. E a palavra do Senhor veio a ele dizendo, vai daqui e vira-te para o oriente, e te oculta junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Por favor, 1 Reis 18, versículo 21. Elias chegou diante de todo o povo e disse, por quanto tempo vós cocheais entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal é Deus, então seguiu. E o povo não lhe respondeu palavra alguma. Posso tomar vossos assentos? Pai querido, Pai amado, essa é a Tua palavra. Eu te peço que o Senhor venha estar me usando como instrumento do Teu Evangelho, que eu possa proclamar não de mim, mas do Teu Espírito Santo, Papai. Muito obrigado por essa rica oportunidade. Amém e amém. Tecladista, não me abandona não. Conta comigo, conta contigo. Amém? Meus irmãos, quando mergulhamos na história de Israel, principalmente de Elias, um homem na qual não tem origem sacerdotal, um homem na qual não tem nenhuma desligação, um homem na qual é o improvável de Deus. E como o culto é intitulado A Resposta, Deus queimou muito no meu coração o improvável, improvável. Eu creio que nessa noite aqui existe muito improvável e o primeiro dessa casa sou eu. Improvável para o mundo muitas das vezes, mas muito provável para Deus. Porque quando nos colocamos de pé perante Deus, Ele te usa e você é uma voz do arauto de Deus aqui na terra. Independente das circunstâncias e batalhas que você vive, você é um arauto de Deus aqui na terra. E Elias, sabemos bem a história, ele foi um arauto de Deus. Elias surgiu no período na qual Israel e Judá teve a grande divisão que se iniciou a partir da morte de Salomão. E quando mergulhamos naquela história, a gente vê o quão triste é um reino dividido. O quão triste é um reino na qual a presença do Senhor não é mais manifesta. Um reino que, devido ao pecado, foi se afastando. Foi dividido em dois reinos, o reino do sul, reino do norte, na qual o reino do norte havia 10 tribos, e o reino do sul, 2 tribos. E ali começou uma grande divisão, uma coisa que era uma sanção política, começou a se tornar uma sanção religiosa. E com o passar do tempo, é notado até nos dias de hoje, essa grande guerra que tem, essa grande barreira onde tem. Misael, talvez você me pergunte onde você quer chegar. Eu quero chegar que vivemos tempos onde pais brigam com filhos, vivemos tempos onde mães brigam com os filhos, onde filhos têm o desejo de agredir seus pais, onde acabou o respeito, ou seja, a divisão chegou ao ponto de estar em nossas casas. E muitas das vezes, por estar de olhos fechados, estamos deixando fazer morada em nossos corações. Você não entendeu ainda por que a resposta? Porque buscamos a resposta de Deus, porém não estamos olhando para dentro de nós.
E a palavra vai dizer em 1 Coríntios 12, examinar a ti próprio. Quando fala tocar no cálice, é recordar o sacrifício vivo. Quando fala tocar no pão, é recordar o sacrifício vivo. E toda vez que você olha para dentro de você, e você enxerga, opa, está tudo bem, aí sim a resposta do Senhor vem. A resposta do Senhor nunca virá através simplesmente de uma profecia, mas virá de uma entrega. Em Mateus 6,6, entrai pela porta do teu quarto, que em secreto eu falarei. Mas voltando a falar dessa história, que é uma história que mexe muito comigo, a gente vê o quão um país mal governado, ou um país dividido, não subsistirá. Onde eu quero chegar com isso? Houve divisão, houve guerras. Aí você fala, mas não é o povo escolhido? É o povo escolhido. O povo escolhido tendo guerras entre si, o povo escolhido tendo divisões entre si. Porém, no meio dessa história maravilhosa, no meio dessa grande coluna que foi se criando, a gente vê Deus usando o improvável. E quando a gente vê esse improvável em ação, a gente começa a se alegrar, porque fala, Senhor, eu sou o improvável dos últimos tempos. Ser improvável dos últimos tempos é muito ruim muitas das vezes, sabe por quê? Seremos rejeitados pelas pessoas que nós amamos. Seremos perseguidos pelas pessoas que muitas das vezes amamos. Seremos muitas das vezes afastados de amigos, devido ao propósito que você tem. Mas eu creio que Deus, Ele chama um povo para algo novo. Você busca a resposta, eu creio que você busca uma resposta, talvez uma provisão emocional, financeira, uma provisão física. Porém o Espírito do Senhor espera algo mais de ti. Porque sabia que você pode ser a resposta de oração de alguém? Sabia que o seu paz do Senhor pode libertar uma alma de um cativeiro? Sabia que o seu posicionamento no trabalho, na escola, pode transformar o ambiente? O ambiente não pode transformar um cristão, mas o contrário, o cristão transforma o ambiente. Onde tu chegares e colocar a planta dos teus pés, ali eu estarei e te darei com herança. O que quer dizer com isso? Ei, seja a boca do Senhor onde você for. Seja a boca do Senhor de colocar a planta dos seus pés. Não se dificulte por nada. Não pense, você é excluído. Não. Lá no céu o Pai está olhando. Esse é meu filho amado, a qual me comprazo. Esse é meu filho amado, a qual me comprazo. E ali vemos o quão grande é o amor de Deus sobre a vida de Elias. Eu estou segurando o choro que eu me emociono com essa história, porque Elias foi tão profundo e fala tanto conosco. Porque além de ele professar contra o povo, ele afronta a maior autoridade da época. Como conhecemos, um dos piores reis de Israel, rei Acabe. Mas essa origem não veio só de Acabe, veio de Onri, veio de Zir, veio de Baza, veio de Nadab, veio de todos, uma origem totalmente, uma dinastia caída. Aí você fala, foi caída por quê? Porque Jeroboão I, a primeira coisa que ele fez, quando houve a divisão, foi criar 2 touros de ouro. Aí eu falei, Senhor, como que o povo de Israel não se atentou a isso? Aí você fala assim, Misael, onde você quer chegar? Ei, Moisés 40 dias no monte. O povo não entendeu o que estava acontecendo. O que eles fizeram? Pastor Natan, fizeram um bezerro de ouro. A semelhança era tão grande e o povo não se alertou. Mas ainda assim, o povo começou ali. A idolatria começou ali. A confusão começou ali. Porém o Senhor usou um improvável. O improvável não passa lutas, muito pelo contrário. A gente vê a história de Elias, a gente vê que ele é humano igual nós. Porque Elias, ele pensou em desistir. Elias, quando teve as dificuldades, falou, Senhor, me leva, eu não suporto. Porém aquele que vive uma batalha constante, aquele que tem algo no coração, e aquele que tem um propósito alinhado no céu, ei, enquanto não cumprir, seja forte, seja corajoso. Porque se você não for forte e corajoso, ainda assim o inimigo virá contra ti. Mas em 1 Pedro 5,8 vai dizer, ei, Satanás está ao derredor, procurando uma oportunidade. Mas eu te falo nessa noite, os anjos do Senhor estão ao seu redor, te dando força para ir adiante de qualquer batalha. E neste momento a gente vê algo maravilhoso. Eu vou correr com o tempo. A gente vê
o povo de Israel se perdeu completamente. Se perdeu. Veio Elias profetizou: não cairá chuva nem orvalho sobre a terra. Creio que para Acabe aquilo foi uma afronta, porque, para quem não sabe, o profeta Baal era o profeta da prosperidade, da fertilidade. E naquela época, que era o cultivo, o que mais precisava era chuvas. O que mais precisava é do orvalho, que é a terra úmida. E ainda assim Elias falou: não choverá perante a minha palavra. E Deus honrou Elias. E passou-se 3 anos e meio, e ao passar 3 anos e meio perante essa barreira, perante essa dificuldade, a gente vê, quando Elias encontra Obadias, e Obadias vê: és tu, mestre? És tu que vens? Ele fica alegre por um momento, mas fica triste por outro, porque Elias fala: vai adiante de Acabe, fala que eu estou aqui, me encontre aqui. Porém Obadias no primeiro momento fala: eu morrerei. Onde eu quero trazer com isso? Muitas das vezes ficamos com medo de falar aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Mas pastor Sândio, tudo que Deus coloca no teu coração e você não fala, sabe o que acontece? Você será cobrado. Antes só você recebeu talvez uma cara fechada da terra do que uma cara fechada do céu. Porém ainda assim, Obadias foi perante Acabe e falou: Acabe, Elias está ali, o improvável está ali, o barulhento, o perturbador de Israel. Porém ainda assim, Acabe foi perante ele. E aí que vem um maravilhoso, que tem uma frase de Elias para Obadias, fala assim: ó, olha, reúna todo o povo de Israel, reúna todo o povo no monte, vamos reunir todo mundo, e eu quero, os 450 profetas de Baal e os 400 de Azera, eu quero aqui nessa noite. E quando reuniu o povo, a primeira coisa que Elias faz, que é algo que mexe muito comigo, fala: ei, povo, igreja, até quando vós cocheais entre 2 pensamentos? Se Deus é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Por que eu quero falar isso? Agora eu vou no tema da minha mensagem, que eu vou correr. Ei, altar danificado, eu, Cristo Jesus, não recebo o sacrifício. Sabe por quê? Elias foi levantado não simplesmente para chamar a atenção de um rei, mas para chamar a atenção de uma nação que é a nação santa, a nação escolhida, povo escolhido de Deus, sacerdócio real, que estava se perdendo no processo, estava se perdendo na caminhada, um reinado que durou 209 anos, e a gente vê o quão decadente foi, até a queda da Síria. E você vê algo muito detalhista, eu vou falar até o versículo para os irmãos. Quando você vê assim, 1 Reis 18, quem quiser abrir, abra, versículo 30. Elias fala assim: disse todo o povo: cheguem perto de mim. E todo o povo chegou perto dele. E ele consertou o altar que estava quebrado. Aleluia. Altar danificado, eu, Cristo Jesus, não recebo o sacrifício. Sabe o que significa com isso? Quer resposta de Deus? Você quer solução de Deus? Você quer provisão de Deus em todas as áreas da sua vida, emocional, financeira, física e espiritual? Conserta o altar da tua casa, conserta o altar da tua vida, conserta o altar dos teus caminhos. E é interessante, sabe por quê? Porque ele pega pedra por pedra, simbolizar as 12 tribos de Israel. Talvez o seu altar está faltando adoração, talvez está faltando oração, talvez está faltando entrega. Porém não deixe de reparar o altar, porque para o fogo descer, para a manifestação do Espírito Santo ser notória na sua vida, o altar tem que estar intacto. Altar tem que estar intacto. Altar é lugar de entrega, altar é lugar de sacrifício. E se você não entender esse propósito, você vai passar 10, 20, 30 anos na casa do Senhor e não viverá, não viverá a resposta de Deus. Que o Espírito Santo possa bradar no teu coração, que o Espírito Santo possa tocar no seu íntimo e falar: Senhor, olha, eu preciso restaurar o meu altar. Aí você fala: Misael, como assim? Porque existe gente dentro da igreja que está machucada com pessoas, machucada por situações, e não libera o famoso perdão. Ei, se você não perdoou o homem na qual você vê, quem dirá ter conexão com o Pai?
O Pai Nosso já nos ensina: perdoai a quem nos tem ofendido. E uma das pedras do altar do ser humano é o perdão. É o perdão. Se não entendemos o que é isso, e meus irmãos, eu e você ficaremos para trás. Na grande vinda do Senhor, ficaremos parados aqui, enquanto vemos o povo subir. Mas eu creio que nessa noite aqui existem pessoas que entendem o poder do altar. Existem pessoas que entendem que com o altar totalmente restaurado, ali há poder de Deus. E eu te provo na Bíblia, porque é a continuação da história. Assim que Elias restaura o altar do Senhor, ele fala, vou trazer para minha tradução: Senhor, já fiz minha parte, está na hora. E ali desce o fogo e consome tudo que está no altar. A chuva que ficou 3 anos e meio, ali estava encharcado com 12 litros de água, ou 2 medidas de águas. E a gente vê o sacrifício sendo recebido, e aquilo que tinha separado, que era o pecado, a ligação entre o homem e Deus, tem uma nova conexão, Diácono Paulo. E essa conexão nos faz o que a gente tem hoje, pastor Natan. Essa comunhão de falar assim: Senhor, eu pequei, mas me perdoa, eu estou aqui na tua casa novamente. Eu errei, mas eu estou aqui na tua casa novamente. Me lava, me cura, me transforma. Ei, altar danificado, eu, Cristo Jesus, não recebo o sacrifício. Mas nessa noite eu creio que todos estão restaurando o altar do Senhor. Eu creio que todos estão transformando e entendendo a poder no nome de Jesus. E você seja um canal de bênção aonde você for, até os confins da terra. A presença do Espírito Santo venha ser notória no falar, no andar, no agir e no pensar. E desde já eu agradeço a minha oportunidade, não vou estender devido ao tempo. Muito obrigado. Que palavra maravilhosa, glórias a Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Deus está nesse lugar, Deus está falando. A primeira fase, a primeira palavra, ouvimos, e já vamos ouvir uma mensagem poderosa também, com o pastor Manassés. Eu tenho certeza que Deus vai operar milagres e maravilhas sobre a tua vida. Irmãos, quando nós entendemos o que Deus tem para realizar na nossa vida, já é um princípio. O problema é quando a gente não entende o que Deus quer fazer na nossa vida. A gente fica batendo cabeça. Porque tem um ditado, um adágio popular que diz: quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E tem pessoa que ainda não se descobriu, não entendeu que você é a imagem e a semelhança do Criador, que quem te chamou foi Deus, quem te promove é Deus, quem te exalta é Deus, quem te fortalece é Deus, quem te encoraja é Deus, quem te enriquece é Deus, quem cria a maior conexão na terra é Deus. Eu tenho pessoas que trabalham comigo, e eu já tive a oportunidade de abrir porta de trabalho para pessoas trabalhar comigo, mas a mesma porta que eu abro, eu também posso fechar, porque fui eu que abri. Só que a gente tem que entender uma coisa, que quando Deus abre a porta, não tem ninguém que pode fechar essa porta. Quando Deus te abençoa, não vale feitiço, encantamento, macumba, olho grande, não vale calúnia, não vale difamação, não vale nada, porque você é guiado, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Diga assim: a fidelidade a Deus é a porta aqui na terra. Quando você aprende a ser fiel a Deus, fiel em quê, pastor? Só no meu dízimo? Na minha oferta? Você acha que Deus quer o que de você? Você acha que Deus quer o seu carro? Você acha que Deus quer a sua casa? Você acha que Deus quer o seu salário? Pensa comigo. Deus não quer nada disso. Deus tem tudo. A casa de Deus tem tudo. O que Deus quer então, pastor? Deus quer você. Deus quer você por completo. Ele quer andar com você, Ele quer habitar em você, Ele quer criar relacionamento com você. Só assim Deus pode confiar em você as grandezas dEle. É por isso que tem pessoa que vem na igreja e sai na igreja, né, pastor? Tem pessoa que está na igreja há muito tempo e ainda não conhece o seu Deus. Diz que serve a um Deus grande, mas vive uma vida desse tamanho aqui. Fala de fé todo dia, mas não sabe usar fé. Você conhece pessoa assim? Pessoa que é repetente, foi na escola, mas no dia da prova não passa de ano. Tem um monte assim. 4 anos,
5 anos fazendo a OAB, o direito, aí se forma, bacharel em direito, mas na hora de fazer a OAB não consegue passar. Porque aí sim é a hora que tem que ser. Nós precisamos aprender a ser fiel a Deus. Porque quando você é fiel a Deus, não tem diabo, não tem espírito, não tem demônio, não tem nada que faça que pare você. Deus quer nos abençoar, mas a gente tem que ser fiel a Deus no pouco. A gente tem que aprender a confiar a Deus no pouco. Porque quando você confia em Deus no pouco, sobre o muito Ele te coloca. O que Abraão fez? Irmãos, para que Deus nos abençoe, a gente não precisa inventar não, pastor Natan. Já está tudo escrito. Para que a gente tenha uma vida abençoada, já está tudo certinho, não tem que inventar não. O que Deus falou com Abraão? Abraão, me sacrifica, me dá o teu filho para mim. O que ele fez? Foi lá e deu. O que Jacó fez? Um voto. Senhor, se o Senhor for comigo, me levar em paz e segurança, me dar o que comer, o que vestir, eu vou te honrar. Acabou. O que Isaac fez? Foi lá e colocou um, colheu 100. Está aí, a receita está aí. O problema é que você não consegue ser fiel no pouco, quem dirá no muito? Se você não consegue ser fiel no pouco, como é que Deus vai te honrar? Como é que Deus vai te abençoar? Como é que Deus vai te dar oportunidade? Como é que Deus vai te dar habilidade? Como é que Deus vai criar uma conexão nova para você? Escuta uma coisa, você não depende do governo, você não depende da Europa, você não depende do seu patrão, você não depende do seu amigo, você não depende do euro, você é um dependente de Deus. Quem te trouxe para esse país foi Deus. Se você saiu da Angola e veio para cá, se você saiu da África e veio para cá, se você saiu de Luanda, se você saiu do Brasil, se você saiu da Espanha, não importa de onde você saiu, você tem que ter a consciência de que quem te garante a vitória é Deus. Enquanto você não entender isso, você não vai conseguir desenvolver o que Deus está querendo te dar. Pastor, tem muita pessoa inteligente aqui em Portugal. Tem muita gente que chega em Portugal, é esforçado. Eu conheço muito amigo que está na França esforçado, mas que não rompe, que não vence. Entra dia, sai dia, entra semana, sai semana e não vence. Por quê? Falta fidelidade a Deus. Deus está dizendo para você, independente do jeito que você está, independente da maneira que você entrou aqui, Deus está dizendo que se você for fiel a Ele, se você for fiel a Ele, nem que Ele pare o céu e a lua, o sol e a lua, Ele vai te abençoar. Deus usa o ímpio para te abençoar. Deus traz a existência que não existe para te abençoar. Pastor, eu estou nessa fé, eu quero fazer isso, eu quero fazer igual Jacó, eu quero viver um propósito de Deus. A vida é feita de propósito, pastor, de propósito. Quando você tem um propósito de servir a Deus em espírito e em verdade, acredite numa coisa, Deus vai te honrar. Pega o seu dízimo, pegue a sua oferta. Eu não estou falando de valor, não, eu estou falando de fidelidade a Deus. Pega o seu dízimo, pegue a sua oferta. Pastor, eu não estou trabalhando no momento, mas eu quero ser dizimista. Então pega o envelope e leva para a tua casa. Se Deus fala na minha boca, Deus vai abrir uma porta de emprego para você. O desafio está lançado. Se Deus fala na minha boca, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Toda a obra de sua mão. Pastor, eu me lembro quando eu cheguei aqui nesse país, Misael. Eu me lembro quando eu cheguei nesse país, as pessoas caçoavam de mim, as pessoas zombavam de mim. Sabia disso? Porque foram tempos difíceis que eu cheguei aqui. Eu passei algumas dificuldades no começo, por não conhecer as leis do país, não conhecer a cultura do país, e não ter ninguém para me ensinar. Porque às vezes você chega no país, você tem um amigo, você tem um primo, você tem um colega. Eu não sei se alguém passou por isso. Alguém veio para cá, já tinha um conhecido aqui, tinha algum amigo. Alguém foi com você, te ensinou alguma coisa, te mostrou alguma coisa, te orientou para você errar menos. Quando eu cheguei aqui, veio eu, minha esposa, mais 6 filhos. Eu não conhecia ninguém. Todo tipo de documento eu tinha que pagar para tirar. Eu fui enganado, ludibriado, bati a cabeça aqui, bati a cabeça ali. Você sozinho,
Você dorme em qualquer lugar. E com um monte de filho, como é que você faz? Eu tinha tudo para ser um improvável. Eu tinha tudo para pegar o avião e voltar para o Brasil. Porque talvez você não viveu o que você é para viver ainda, porque você desistiu, porque você se entregou, porque você não foi corajoso, porque você a Maria vai com as outras, porque ainda você não criou uma personalidade forte de Deus na tua vida. Mas eu não desisti. Eu aprendi a ser fiel a Deus. Chegou dias aqui, pastor, que ou eu era fiel a Deus, ou eu comprava as coisas para casa. Eu sabia que as coisas iam mudar. Eu sabia que Deus ia mudar a minha história. Eu tinha essa convicção. Toda vez que eu ia buscar o Senhor, eu tinha essa certeza. E eu comecei a ser fiel. Algumas vezes minha esposa questionou: você vai ofertar? Nós estamos sem dinheiro, você vai ofertar? Eu falei: eu vou porque Deus vai me abençoar. 2 anos andando a pé aqui nesse país. Os 2 primeiros anos foram os piores, mas baixei um pouquinho. Os 2 primeiros anos foram anos de derrota para mim aqui. Anos de derrota, de humilhação, de vergonha. A gente passava, as pessoas tudo cochichava. Você está achando o quê? Que eu desisti? Dobrei o joelho e fui fiel a Deus. Aí Deus entendeu que se eu era fiel no pouco, sobre o muito Ele ia me colocar. Aí Deus colocou. Aí Deus honrou. Aí Deus mudou, Sônia. Aí Deus pegou o servente de pedreiro e deu uma grande empresa para ele, cheio de funcionários, quase 30 funcionários. Por quê? Porque Deus é Deus. Então não se preocupe, Sônia, como as coisas estão hoje, porque Deus está mudando aqui hoje. Deus está mudando realidades aqui hoje. Ratocalabaxoe candaramanagasúria, retocandarabagasúria candaramanagasúbia, ratocandoragaxe comanagasúria calabasúbia. Pega a sua oferta, pega o teu dízimo, pega o teu voto. Se tem alguém desempregado aqui, eu estou desafiando agora, é no nome de Jesus. Se Deus fala na minha boca, Deus vai abrir a porta. Ah, meu Deus do céu. Fica de pé comigo, pega teu envelope, pega a tua oferta, pega o teu dízimo, faz o teu MBA aqui, porque Deus vai falar nesse lugar hoje ainda com você. Deus vai falar forte demais com você aqui, porque Ele é fiel. Meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu te peço que nesse momento o Senhor venha abençoar os teus filhos. Talvez entrou pessoas aqui, meu Pai, que está passando uma dificuldade financeira, uma dificuldade emocional. Talvez entrou pessoas aqui, meu Pai, que está sonhando com um apartamento porque ainda mora num quarto. Talvez entrou pessoas aqui, meu Deus, que está dependendo da aprovação para ter o seu documento. Talvez entrou pessoas aqui que têm passado por humilhação. Tem pessoas que estão aqui, mas o seu pensamento está lá no outro país, porque não está conseguindo honrar seus compromissos. Tem pessoa que está aqui talvez com a despensa vazia, meu Deus. Tem pessoa que está aqui que foi humilhada essa semana pelo patrão. Tem pessoa que está aqui que não aguenta mais ouvir humilhação, meu Deus. Você não sabe fazer nada certo, faz tudo errado. Volta para sua casa, volta para o seu lugar. Aqui não é para você. Tem pessoas aqui que estão ouvindo isso, mas o Senhor é fiel. E eu começo agora a desfazer toda a obra de maldição, toda a palavra de derrota, todo o empecilho, toda a pedra de tropeço. Eu repreendo agora em nome de Jesus. E os teus filhos viverão uma oportunidade nova, viverão um momento novo na vida. E o Senhor vai prosperar. O Senhor vai dar uma graça, o Senhor vai dar uma sabedoria, o Senhor vai dar uma habilidade, o Senhor vai abrir uma porta, o Senhor vai mandar recurso, o Senhor vai fazer o funcionário virar patrão. Ah, meu Deus do céu! Ó, Deus está dizendo que vai mudar, hein? Deus está dizendo que vai mudar, hein? Funcionário vai virar patrão, hein? Ah, meu Deus do céu! Recebe, pega isso em nome de Jesus. Ratucalabacalabassuri cantaramanagassuria, retocandarabadagassuri calabassuri. Ah, meu Deus do céu, aleluia. Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Traga a sua oferta aqui na frente.
Glória a Deus. Vem para cá, meu pastor. Aleluia. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Glória a Deus. Que bom que o Senhor está aqui. Aleluia. Veio pastor Manassés. Veio lá do Rio Grande do Sul. Homem de Deus. Estava pregando lá estava em Portimão. E agora está em Cascais e veio aqui ministrar essa palavra. Que o Senhor se sinta bem aqui em Portugal. O Senhor tem uma família aqui. Vamos receber um homem de Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Graças a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amados, eu quero glorificar a Deus pela bênção de estar aqui com vocês pela primeira vez, não é? A fim de juntos, na ocasião deste culto, celebrarmos ao Senhor, oferecendo a Ele a nossa adoração genuína, consciente, sincera, e também para repartirmos uma porção da palavra. É uma bênção que Deus nos dá, e por isso eu quero agradecê-lo e desejar, orando, que Ele permaneça vos enriquecendo de graça, que Ele permaneça lhes fortalecendo a fé e lhes preservando como lâmpadas acesas, até aquele grande dia, o dia mais esperado pelos crentes, não é? O dia em que ouviremos o som da trombeta e a igreja será arrebatada. Você ainda espera este dia com expectativa? Amém? Que Deus preserve os irmãos para este momento. Deus abençoe, querido pastor Rodrigo, não é? Que está nos recebendo. Obrigado pela gentileza, pela alegria, pela fraternidade. Deus continue frutificando seu ministério, abençoando a sua casa. Os obreiros que juntos estão aqui imbuídos, cooperando para que o reino de Deus seja edificado. Deus abençoe a todos, em especial o querido Davi, não é? Com a sua esposa, que de maneira tão gentil nos conduziu, nos recebeu. Obrigado, tá bom? Amém, amados? Queridos, eu quero repartir com vocês uma palavra de maneira sucinta. Antes, porém, eu devo, com a autorização do pastor, apresentar aos irmãos um livro, não é? Que eu tenho aqui, e que foi escrito com o objetivo de auxiliar aqueles irmãos e irmãs que desejam pregar a palavra de Deus ou que estão iniciando neste ministério. O livro se chama Como Ser um Pregador Fora da Caixa, tá? Aqui você receberá muitas orientações valiosas que lhe ajudarão a crescer espiritualmente, mas principalmente no ministério da pregação. Por exemplo, como fazer uma pesquisa bíblica de fundamento para um sermão, como escolher um texto bíblico para utilizá-lo como base numa pregação, como introduzir uma mensagem, como aplicar o texto bíblico, como desenvolver um esboço, como concluir um sermão e muitas outras coisas mais. É um material riquíssimo. Esta é a segunda edição, que nós ainda aumentamos com 30 esboços completos, com o objetivo de dar ainda mais orientação. São esboços completos de verdade, com textos bíblicos, referências, introduções transcritas, não é? Aplicações transcritas. É um material de muita qualidade, eu tenho certeza que lhe ajudará muitíssimo, tá bem? Eu terei alguns à disposição dos irmãos, não trouxe muitos, acho que uns 15 livros apenas, ou 20 que eu tenho ali. Se você desejar, adquire esse material, você estará investindo em si e cooperando conosco. Amém? Amados, vamos à palavra de Deus. Você está preparado para ouvir uma mensagem? Diga glória a Deus. Sentado mesmo como você está, abra sua Bíblia no livro do Gênesis. Eu quero fazer menção em leitura de um texto que está no capítulo 28. Capítulo 28, nós vamos ler
Eu sei que estamos um pouco resumidos no horário, mas vamos ler a partir do versículo 10. O pastor me deixou muito à vontade, não é? Mas eu não quero abusar da bondade dos irmãos. Gênesis 28, a partir do versículo 10, está escrito: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi para Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se, dormiu, e sonhou. E eis uma escada posta na terra, base na terra, topo nos céus. Eis que os anjos subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava no topo, em cima da escada, e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. E agora veja: pois não te deixarei, até que eu tenha cumprido tudo o que tenho te prometido. Amém? Irmãos, este texto que lemos está no livro do Gênesis e carrega sobre si uma importância muito significativa. Gênesis é importante e significativo porque é o único livro da Bíblia a registrar o início, o começo, o princípio de todas as coisas. Aqui, somente aqui, nós testemunhamos como, pelo seu infinito poder, Deus criou os céus, a terra e tudo o que neles há. Aqui testemunhamos como, a partir do pó da terra, com suas próprias mãos, Deus criou e formou o primeiro homem, soprando-lhe nas narinas o fôlego de vida para que se tornasse alma vivente. Aqui testemunhamos como, a partir do primeiro homem, Adão, Deus criou e formou a primeira mulher, Eva, colocando-a ao seu lado para lhe ser companheira, ajudadora, adjuntora, cooperadora, auxiliadora e muitas outras coisas mais. Testemunhamos também, de modo trágico e penoso, a instalação do pecado no coração da humanidade, trazendo-lhes inúmeros prejuízos, entre eles o mais grave, o distanciamento de Deus. Aqui estão também as primeiras alianças, os primeiros pactos firmados por Deus, com pessoas que em tempos de corrupção e violência preservaram seus corações, de modo que acharam graça aos olhos do Eterno e por Ele foram escolhidas para estas alianças. Aqui também testemunhamos o início da história do povo que Deus decidiu criar para chamar de seu, o povo de Israel. Você está familiarizado a esta narrativa, mas eu acho sempre importante mencionarmos que tudo começa com um casal de idosos. Deus assenta em seu coração criar para si um povo e decide começar a realização desse projeto através de um casal de idosos chamados Abraão e Sara. Abraão já na casa dos 70. Deus aparece a eles e fala especificamente com Abraão, dizendo: Abraão, eu sou o Senhor, estou aqui para te fazer uma proposta. Sai do meio da tua terra, dos teus parentes e vai para um lugar que eu te mostrarei. É simples. Se tu aceitares o desafio, eu, Senhor, te abençoarei. Te abençoarei tanto que te darei filhos, tantos filhos que eles serão incontáveis, como incontáveis são as estrelas que estão no céu. Imagine você, um homem de 70 anos, ouvindo isto. Mas Abraão ponderou a proposta divina e creu na promessa. E tomando Sara e tudo o que tinha, rumou em direção àquilo que Deus havia dito. Mas, assim como eu, vocês sabem que a jornada daqueles a quem Deus faz grandes promessas, como esta feita a Abraão, não é uma jornada de facilidades. Em direção à promessa, Abraão e Sara tiveram muitos desafios. Entre eles, dois sempre estão em destaque na narrativa bíblica. Primeiro, o desafio da improbabilidade. Eles eram improváveis porque
eram velhos, de idade avançada. Segundo, o desafio da impossibilidade. Além de uma idade avançada, Abraão e Sara lidaram toda a vida, inclusive no período depois de ouvirem a promessa divina, com a esterilidade de Sara. A Bíblia diz que Sara não podia gerar filhos, mas quando Deus faz uma promessa a alguém, Deus não precisa que a realidade deste alguém coopere com a sua promessa. Deus não depende de contextos favoráveis. Quando Deus fala, Deus cumpre a sua palavra. Deus fala com Abraão e Sara, promete e cumpre. E dá a eles um filho, Isaque, o filho da promessa, o único filho de Abraão e Sara. Isaque, o único filho do casal, torna-se herdeiro da riqueza de Abraão. E no capítulo 12 do Gênesis, a Bíblia diz que Abraão era muito rico, não é? A riqueza de Abraão consistia principalmente de ouro, prata e gado. Isaque, o único filho de Abraão e Sara, torna-se o principal herdeiro da riqueza do pai. Mas não somente isso. Em determinado aspecto, ele se torna também herdeiro da promessa. Porque em determinado dia, Deus lhe aparece e diz assim: Isaque, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Estou aqui para te fazer uma proposta, ela é esta: se tu aceitares dar continuidade à peregrinação iniciada pelo teu pai, então, assim como fui com ele, serei contigo. Assim como abençoei ele, te abençoarei. Isaque ponderou a proposta, creu na promessa e, tomando tudo que tinha, inclusive sua esposa, Rebeca, rumou em direção ao que Deus havia falado. Mas a jornada daqueles a quem Deus faz grandes promessas não é fácil. Isaque e Rebeca tiveram seus desafios. Não eram improváveis como Abraão e Sara. Quando Deus fala com Isaque, ele está na casa dos 40 anos de idade. Então, eles são relativamente jovens. Porém, a Bíblia diz que Rebeca era estéril. E eu penso sobre isso. Me parece que Deus está tomando o caminho mais difícil no propósito de realizar aquilo que intentou o seu coração. Deus quer criar um povo. Deus quer criar para si uma nação. E começa de modo intrigante, com um casal de velhos, cuja esposa é estéril. Depois disso, Deus dá um filho milagroso a esse casal, e esse filho milagroso casa-se com uma moça estéril. Deus os escolhe, decidindo dar continuidade através deles à realização daquele plano. Parece confuso, conturbado. Parece que Deus está tomando o caminho mais complicado. Mas eu diria aos irmãos que a narrativa bíblica nos ensina que Deus não depende de contextos favoráveis para cumprir promessas. Quando Deus fala, Deus cumpre aquilo que fala. Deus prometeu e cumpriu na vida de Isaque e Rebeca. Porém, a Bíblia diz que Isaque orou insistentemente por Rebeca. Foi diferente no caso de Abraão e Sara, não é? Quando Abraão e Sara receberam a promessa, eles aguardaram o tempo da promessa. Quando Isaque e Rebeca receberam a promessa, Isaque investiu na oração. Insistentemente orou por ela. Uma oração fundamentada na promessa. Deus ouviu Isaque e abençoou Rebeca e fez com que ela gerasse. E no processo gestacional de Rebeca, se você está me ouvindo, diga amém. Ela sentiu como se houvesse algo estranho no seu interior, no seu ventre. Não havia pré-natal como no Brasil, não é? Exames de imagem. Então o recurso era ir até Deus. Ela vai até Deus e pergunta: o que está acontecendo aqui dentro? E Deus lhe diz: o que está acontecendo é que aí dentro de ti, Rebeca, não tem uma criança, são dois meninos, 2 povos, 2 nações. E eu, Senhor, farei algo extraordinário. Disse Deus: o maior servirá ao menor, e o menor será sobre o maior. A divina palavra que revela um propósito acalma o coração da mamãe Rebeca até que o processo gestacional encerre. Naturalmente,
com o nascimento dos filhos. Quando os filhos nascem, a Bíblia nos dá pequenas informações, mas que são valiosas para a compreensão da grandeza do que está acontecendo. A Bíblia diz assim: e eis que eram gêmeos. O primeiro a sair do ventre tinha duas características que foram percebidas pela mãe logo no momento do nascimento. Você lembra quais eram? Ruivo e cabeludo. Pelo que a mãe decidiu chamá-lo de Esaú, que significa ruivo, vermelho e cabeludo. Em seguida, agarrado ao calcanhar do irmãozinho, como se estivesse querendo, ao puxar a sua perna, nascer antes, primeiro, veio o segundo. Os pais viram, acharam interessante, lhe deram o nome, Jacó, que na minha tradução livre é aquele que puxa a perna do irmão para ver se nasce primeiro. O usurpador, o enganador. Esses dois meninos cresceram na mesma casa em ambientes distintos. Jacó mais perto da mãe, Esaú mais perto do pai. Jacó tornou-se um homem de caráter duvidoso, perigoso, um homem caseiro. Esaú, um homem do campo, um homem mais embrutecido, parecido com o pai, cheio de habilidades. Jacó fez jus ao seu nome. Tornou-se este homem que, tão terrivelmente acoitado pela mãe, teve a capacidade de enganar e ludibriar o velho e quase cego pai por uma única razão. Qual? Usurpar a bênção que pertencia ao irmão. E isso é muito interessante. Você já sabe, mas não custa lembrar que no contexto bíblico os filhos mais velhos tinham direitos especiais, não é? Dois estão sempre em destaque na narrativa bíblica. Primeiro, o filho mais velho tinha direito a uma parte dobrada na herança que o pai deixava aos filhos. Segundo, o filho mais velho tinha direito a uma bênção específica que o pai reservava a ele, chamada de a bênção da primogenitura. Irmãos, esta bênção era tão poderosa que podia dar destino ao homem que a recebesse. O que Jacó usurpa de Esaú valia mais do que qualquer riqueza que Esaú pudesse receber. Jacó usurpa a bênção que podia dar destino. Jacó usurpa a bênção que não lhe estava reservada. Se faz passar pelo irmão, engana o pai, mas a mentira tem perna curta, não é? O pai descobre, chama o filho, chama a mãe, confronta o filho, confronta a mãe. Um conflito familiar se gera. O filho mais velho, ao descobrir o que estava acontecendo, faz um juramento: se eu encontrar Jacó, eu o matarei. E antes que o conflito familiar se torne uma tragédia familiar, os pais dizem a Jacó: vai embora, vai para a casa do teu tio Labão em Harã, porque se o teu irmão te pegar aqui, já era, acabou para ti. Esta é uma mudança significativa, tão significativa que ela é enfatizada pelo primeiro versículo que lemos. Partiu, pois, Jacó de Berseba e rumou para Harã. Não sei se você concorda comigo, irmãos, mas mudanças não são fáceis. Essa mudança é uma mudança que mudará para sempre a história de Jacó. É uma mudança repentina, não planejada, literalmente do dia para a noite. E isso me faz pensar muito, porque mudar não é fácil. Eu e a minha esposa, a irmã Cris, completamos no mês de fevereiro desse ano 15 anos de casados. Nós trabalhamos como missionários no interior do estado do Mato Grosso, depois no interior do estado de São Paulo. E resumidamente, nesses 15 anos, nós devemos ter nos mudado umas 11 vezes. Então, quando se fala de mudança hoje em dia, credo, Deus o livre, dá arrepio, ninguém mais quer mudar. Por quê? Porque mudar é muito complicado. Mudar é complexo. A mudança tem uma demanda complicada. Às vezes abrirmos mão de um lugar que amamos, que gostamos, onde tivemos boas relações. Mudar nunca é fácil. Mas é extraordinário observarmos no cenário do texto sagrado uma coisa: constantemente Deus trabalha com mudanças. Isso é incrível. É incrível por quê? Por várias razões. Primeiro, porque Deus é um ser imutável.
Deus não muda. Deus é tão imutável que a Bíblia diz que nele não há sequer sombra de variação. Ou seja, Deus é ontem, hoje e eternamente. Deus não muda, mas mesmo sendo um ser imutável, nós nos deparamos com Ele constantemente trabalhando com mudanças. E neste sentido, as mudanças não são necessárias a Deus, são necessárias a nós. E operam nas mãos de Deus como ferramentas. Ferramentas pelas quais Ele nos amolda. Ferramentas pelas quais Ele nos ajusta e nos prepara para cumprir em nós aquilo que um dia nos prometeu. Tá, mas e aí? É o que alguém está pensando. Bem, e aí? É que eu estou pregando esta noite para alguém que está passando por um processo de mudanças. Nos últimos dias a sua vida vem sendo sacudida por um processo de mudanças. O seu endereço ainda é o mesmo, a casa ainda é a mesma, mas a vida está sendo alterada em vários aspectos. Deus começou a movimentar os contextos, Deus começou a movimentar os ambientes, Deus começou a te remover de alguns lugares, Deus começou a remover pessoas da sua convivência. O plano que você havia feito acabou dando em nada. A rota que você havia traçado chegou em lugar nenhum. A porta que estava aberta e você pensou, eu vou entrar por ela, fechou-se. E você está aqui cheio de preocupações, tentando entender, e isso é natural. Nós queremos entender as coisas. O que está vendo? Por quê? Por que não deu certo? Por que fechou a porta? Eu planejei, eu organizei, mas deu em nada. O que está vendo? Será que foi o diabo? O diabo levantou, o diabo está furioso, e nós temos, não sei aqui, mas lá no Brasil, os crentes brasileiros têm uma mania de colocar a culpa de tudo que dá errado no diabo, não é? Se a porta fechou, é o diabo. Se não deu certo, é o diabo. Se deu em nada, é o diabo. Pois bem, eu estou aqui como mensageiro de Deus para lhe dizer uma coisa, e ela é muito importante. O diabo não tem nada a ver com o que está acontecendo na tua história. O diabo não tem absolutamente nada a ver com o que está acontecendo na tua vida. Esta mudança que está alterando as coisas nos últimos dias tem origem em Deus. A mão de Deus está se movimentando. Deus começou a sacudir, Deus começou a mover, Deus começou a movimentar. Por quê? Porque Ele tem um plano, Ele tem uma promessa, Ele tem algo para fazer contigo na terra. E estas mudanças te conduzirão a uma experiência com Ele que te deixará no ponto que Ele precisa para cumprir em ti aquilo que Ele te prometeu. Você ainda não consegue enxergar, mas ali na frente, assim como foi com Jacó, o céu se abrirá sobre a tua cabeça, a voz de Deus será ouvida, a palavra de Deus será revelada, e você compreenderá que desde o princípio foi a mão de Deus movendo, ajeitando, conduzindo, movimentando, abrindo, fechando. Quem compreende a linguagem do Espírito esta noite, me ajude. Eu considero isso didático. Não me considere um pregador enjoado, mas eu penso que isso lhe ajudará a guardar no coração que está ouvindo. Respeitosamente, diga para quem está ao seu lado assim: Deus está no controle da sua vida, e Ele começou esta mudança na tua história. Diga para essa pessoa: Deus está no controle da sua vida, e Ele começou esta mudança na sua história. Não tenha medo, Deus ainda está no controle. Não tenha medo, Deus ainda está no controle. Deus ainda está no controle, e o controle de Deus é absoluto. Ele manda no céu, Ele manda na terra, Ele manda no inferno, Ele manda nos anjos, Ele manda nos homens, Ele manda em demônios. O seu trono é um trono alto, o seu trono é um trono sublime. Todos se dobram e se prostram diante da sua autoridade. Levante as suas mãos para os céus, e com as suas mãos erguidas, diga glória a Deus, porque Deus ainda está no controle da sua vida, e Ele está trabalhando para te conduzir a uma mudança necessária. Nem toda mudança que Deus tem para nós é geográfica.
algumas são ajustes, não é? Ajustes de atitude. Por isso, nos é tão difícil compreendermos as mudanças, mas elas são necessárias. Mudanças nos fazem crescer, mudanças nos amadurecem, mudanças ampliam a nossa visão, mudanças nos tiram do berço, mudanças nos levam a experiências pessoais. Jacó não sabia, mas havia um dedo de Deus nesta mudança. Um novo tempo, uma nova fase, uma nova etapa. Deus está fazendo algo novo. Deus está movimentando as coisas. E chegará o dia em que você olhará para trás e dirá assim: valeu a pena aquela mudança. Valeu a pena deixar aquele lugar. Oh glória, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Levante as suas mãos aos céus, por gentileza, irmãos. Eu já deu o horário, 22 horas e 2 minutos, com as suas duas mãos erguidas. Por pelo menos 1 minuto, feche os olhos, abra a boca e enche esta casa de adoração, porque Deus está no controle. Eu vou terminar, mas eu preciso falar uma coisa aqui. Jacó andou, fugiu o dia inteiro até que a noite caiu, não é? Quando a noite chegou, ele está num deserto. O lugar é tão deserto que ele deita no chão com a cabeça numa pedra. Ele está tão cansado que mesmo no chão com a cabeça numa pedra, ele deita, dorme e sonha. E no sonho de Jacó, Deus encontra uma oportunidade de revelação. E o sonho se torna uma visão. Deus foi ao encontro de Jacó naquela noite. Deus amou Jacó. Não há o que fazer. As escolhas de Deus são assim mesmo. A gente nem sempre entende. Já reparou que Deus escolhe Deus escolhe cada tipo de gente, irmão. Não é? A gente olha e diz assim: não é possível, Jesus só pode estar doido, escolheu ele. Mas as escolhas de Deus são incontestáveis. Deus escolhe quem quer e acabou. Deus escolheu Jacó. E Deus queria tanto Jacó, que Deus não esperou que Jacó tivesse interesse em buscá-lo. Naquela noite Deus foi atrás de Jacó. Deus disse assim: não esperarei que Jacó me busque, eu vou atrás dele esta noite, eu vou lá. E Deus foi. Deus deu uma visão a Jacó. E que visão linda, não é, irmãos? Eu vou encerrar agora com essa visão. Jacó viu uma escada, base na terra, topo no céu. Anjos que descem, anjos que sobem. Que coisa linda, não é? Quisera eu ter essa visão. Eu vou dizer mais para os irmãos. Se alguns crentes tivessem essa visão, esse tipo de visão, em um culto, em um congresso, eu acho que seria suficiente para ficar arrebatado uma semana, não é, irmão? A visão é linda, escada, anjos subindo, descendo. Mas o que muda tudo nesta visão, o que torna esta visão e este encontro inesquecível, não é a escada, tampouco os anjos. No versículo 13, a Bíblia diz que Deus estava no topo da escada. E é isto que muda tudo. Eu podia ter terminado, irmão, mas eu insisti em chegar nesse ponto, pastor, porque Deus colocou uma palavra no meu coração neste tempo. E Deus tem me permitido, não que eu mereça, não, mas por sua graça Deus me permitiu chegar em alguns lugares. E eu tenho observado a igreja. Esse é um costume que eu tenho. Eu gosto de observar a cultura da igreja. Eu cheguei a uma conclusão. Que a igreja, de modo geral, hoje,
esta igreja, a igreja contemporânea, seja aqui ou no Brasil, está viciada em manifestações. Nós estamos viciados em sinais, de maneira que estamos confundindo manifestações com presença. Hoje, para o crente sair testemunhando que Deus está no culto, ele tem que ver um negócio extraordinário, não é? Tem que ter um revelamento, um negócio assim, as cadeiras tem que virar, os crentes tem que virar cambalhota, tem que ter um negócio, tem que virar. Por quê? Porque senão Deus não estava lá. Nós estamos confundindo manifestação com presença. E por essa razão, a nossa espiritualidade tem se tornado uma espiritualidade tão medíocre. Por essa razão, a nossa fé é tão rasa, é uma fé manca, que depende dos sinais. Assim como os fariseus, eles estavam dispostos. Tu és o Cristo? Então mostra um negócio aí no céu, faz um raio cortar o céu, uma bola de fogo, eu quero ver. Se tu fizer, aí eu te sigo por onde quer que tu vá. Nós estamos viciados nessas coisas. Estamos confundindo a presença que muda, a presença que é incomparável, a presença que é insubstituível, com os sinais. Alguns de nós preferem até os anjos. Alguns de nós preferem as manifestações. Eu já vi muita gente ter contato com os sinais, com os milagres, com as revelações e com os anjos, e ao término do culto voltar para a velha vida. Agora, eu nunca vi quem teve um encontro com a presença voltar para a velha vida, nunca vi. Quem vai atrás de sinais pode até encontrá-los e voltar para casa sem a presença. Agora, quem vai atrás da presença encontra a presença e pode voltar para casa com, além da presença, trazendo consigo os sinais. Porque a presença de Deus é tudo que realmente nós precisamos. Eu quero orar para que esta noite, ou nesta noite, você volte a se apaixonar pela presença de Deus. Lembra de Moisés? Êxodo 33. Deus diz assim: Moisés, é o seguinte, eu estou cansado dessa gente, eles só murmuram, e eu vou fazer um negócio contigo. Mato todo mundo e começo um povo novo através de ti. Não, Senhor, tem misericórdia. O que dirão as outras nações? Que tu tirou o teu povo do Egito para matá-los aqui? Tem misericórdia. Moisés ora, Deus ouve Moisés e diz: tá bom, Moisés, por causa da tua oração, a marcha para Canaã continua, mas vai ser assim daqui para frente. Diga aí, Senhor. De manhã ainda tem maná. Durante o dia eu coloco uma nuvem na cabeça de vocês para o sol não queimar. À noite eu levanto uma coluna de fogo na retaguarda. E para fechar o combo, na frente eu mando um anjo poderoso. Mas a minha presença não vai mais. Tá bom para ti? Se fosse hoje, irmãos, algumas igrejas fechavam um contrato com Jeová na hora, não é? Jeová, onde é que eu assino? Está fechado. O senhor pode ficar aí no céu tranquilo, descansando, que nós seguimos para Canaã assim. Imagina só, irmão, maná, nuvem, coluna de fogo ainda, anjo, tá bom demais. Mas Moisés não amava sinais. Moisés não era apaixonado por milagres. O desespero de Moisés nunca foi por milagres. O desespero de Moisés era a presença. Moisés não gritou por milagres, agora pela presença ele gritou. Ele disse: mostra-me a tua glória. Porque, irmãos, a presença de Deus é tudo que nós realmente precisamos. Quem ama a presença de Deus? Fique de pé, fique de pé. Eu estou sentindo a presença dele aqui, eu estou sentindo a presença dele. Pegue na mão de quem está à sua esquerda aí, à sua direita. Pegue na mão desse crente que está perto de você aí.
Não solte a mão dele. Diga assim para ele: a presença de Deus é tudo que você realmente precisa. Sem a presença de Deus você não vive. Sem milagres dá para viver, viu, irmão? Dá. Zacarias e Isabel viveram uma vida inteira de fidelidade sem milagres. Em Lucas 1, Zacarias e Isabel são bem velhinhos, mas estão no templo, estão no culto, estão adorando. O ventre de Isabel está vazio, mas o coração está cheio. E Deus está procurando de novo nesse tempo alguém que tenha capacidade de cultuar, mesmo com o ventre vazio. Nós nos tornamos egocentristas. Por quê? Porque só conseguimos enxergar o próprio ventre. Nós queremos milagres, queremos resposta, queremos bênçãos. Mas com milagre ou sem milagre, com bênção ou sem bênção, eu vim aqui esta noite para adorar aquele que é o dono de todas as coisas. De mãos dadas com esse crente aí, feche os teus olhos, comece a adorar Jesus, vai. Comece a adorar Jesus, a sua presença está aqui. Pai, nós te glorificamos, porque a tua presença é tudo para nós. Nós não estamos aqui pelos milagres, nós estamos aqui pela presença do Senhor. Nós não estamos aqui pelos sinais, nós estamos aqui porque a tua presença é tudo que realmente importa. E com a tua presença nós temos absoluta certeza que prosseguiremos, avançaremos, caminharemos, perseveraremos, nós venceremos a tua presença. Renova em nós a tua presença nesta noite, até que vivamos o cumprimento das tuas promessas. Enche o coração desse homem com a tua presença, dessa mulher, em nome de Jesus. Abrace alguém que está perto de você e diga para esse alguém: a presença é tudo que você precisa. Faça isso, abrace pelo menos os dois crentes aí. Isto, a presença de Deus é tudo que você precisa.